Boa noite, companheiros. É sempre bom nós voltarmos a essa casa, é uma alegria enorme participar desse momento. E uma das mais interessantes propostas da doutrina espírita é exatamente a capacidade que cada um de nós tem de progredir. Todos nós somos impulsionados ao progresso. O progresso é uma lei divina. Não podemos fugir dela. E isso é tão relevante que o próprio Kardec, ao apresentar as qualidades do verdadeiro espírita, não colocou o espírita como uma criatura perfeita, santificada. Mas ele nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece que o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que faça por domar as suas más tendências. Então todos nós, ao adentrarmos uma casa espírita, somos convidados a progredir, a superar as nossas mazelas, a vencer aquele nosso lado negativo, aquelas falhas que ainda existem, aqueles pequenos senões do nosso proceder, dos nossos anseios, dos nossos desejos, que ainda nos prendem à inferioridade e por isso nos causam sofrimento. Todas as vezes que nos mantemos vinculados a posições inferiores, sofremos. É natural que assim seja, porque a felicidade é uma condição dos espíritos puros. Por isso o mestre alertava não ser ela, a felicidade, uma condição ainda do planeta Terra, que se encontrava no estado de provas e expiações. Mas como nós vemos dificuldades e desculpas, argumentos para as criaturas se justificarem em relação a não progredirem. Ah, mas é muito difícil, esse vício é mais forte do que eu, e eu ainda não consigo vencer tal detalhe. Quando já temos o conhecimento espírita, vem argumentos embasados no vocabulário espírita. Eu ouvi dizer do centro que a natureza não dá saltos, por isso que eu ainda não consegui vencer determinado problema. É verdade, a natureza não dá saltos, mas também nós ouvimos dizer no centro todos os dias: a natureza não para um minuto sequer. A flor de hoje, amanhã terá um outro aspecto, e todos os demais elementos da natureza. Quando as criaturas querem se justificar mesmo e manterem-se ainda acomodadas nos seus vícios, não, na outra encarnação eu resolvo isso. Na outra encarnação eu deixo de ser guloso e comer tanta pizza. Na outra encarnação eu faço as pazes com a sogra. E faz mesmo, se não fizer, ela volta a filha ou volta a mãe. E aí vai ter que resolver de um jeito ou de outro. E fica tudo para outra encarnação. Não leram André Luiz. Não sabem o trabalho que dá programar e planejar uma nova encarnação. E por isso mesmo resolvem ir empurrando tudo para frente, deixando o hoje na inércia, perdendo a oportunidade de aproveitar esse instante. O nosso melhor instante para crescer é o hoje, porque o ontem nós já não conseguimos mais voltar atrás e o amanhã não temos certeza se ele virá. Então o oportuno momento para crescer é o agora. Os convites que são feitos, as chamadas para participar dos eventos, da sopa, do atendimento fraterno aos sofredores, são oportunidades preciosas que nós deveríamos levantar o dedo, acatar imediatamente e não ficar fazendo o corpo mole. Ah, mas eu ainda sou tão inferior, eu ainda não tenho condições de fazer isso. E costumam usar argumentos. Na sociedade de hoje é tão difícil, mas na sociedade do tempo de Jesus era muito mais difícil a transformação moral. E mesmo assim, nós temos criaturas que conseguiram dar verdadeiros saltos, avanços nas suas posições espirituais. E o mestre, na sua sabedoria, nos ensina até hoje, com aqueles personagens que nos alertam que nós somos capazes. Em várias situações da sua passagem pela terra, Jesus recorria aos elementos da natureza. Era a forma de ensinar, era a sua pedagogia. Começar do simples, fazer com que as criaturas pudessem palpar o ensinamento. Não adiantaria falar das questões que estivessem muito fora do alcance daquele povo. Por isso mesmo, era um simples grão de mostarda a referência para a qualidade da nossa fé, a fim de que pudéssemos mover montanhas. E vários outros aspectos eram apresentados de acordo com a natureza.
Apenas uma única vez. Nós observamos Jesus referenciando os elementos da natureza e vinculando àquilo que nós temos como padrões de beleza, como uma estética aperfeiçoada ou até como uma pureza. Quando falava aos judeus a respeito da providência divina, o mestre diz a eles: olhai os lírios do campo, eles não tecem e não fiam, e nem mesmo Salomão, com toda a sua grandeza, jamais se vestiu como um deles. E ali nós tomamos então os lírios como símbolo da pureza, da beleza, tanto que hoje nós dizemos: nossa, mas fulano é de uma pureza lirial, tal tecida de uma brancura lirial, e temos o lírio como esse símbolo. Mas a didática do mestre nos permite aprender à medida que amadurecemos. Se naquele momento a referência do lírio era da beleza, do encantamento que eles são capazes de causar, há muito mais a aprender aí. Basta uma simples observação para cada um de nós hoje, e nós vamos perceber o seguinte: o lírio é uma flor que normalmente floresce, vinda do charco. Elas estão lá plantadas em terrenos lodosos, em terrenos alagados. Então nos mostra o simbolismo do mestre. Como é possível gerar beleza a partir daquilo que está ainda submerso na lama? É o vigor da luz do sol que vai e mergulha no charco, atravessa as camadas de sujeiras e encontra a semente, ainda vivendo a sua latência, e é dispersa. E a energia do sol faz que a semente rompa-se e vem então as primeiras folhinhas. E depois de muito tempo, de muito lutar contra o ambiente adverso, lá despontam os lírios, não apenas a encantar os nossos olhos com a sua beleza, mas também a perfumar o ambiente em que nos encontramos. Como então temos aí a referência do esforço para crescer? Cada um de nós, espírito que somos, também somos e temos aquela semente para o crescimento. Às vezes ela está soterrada, mas Jesus representa para nós sua mensagem, a energia que dele conseguimos aurir, a força necessária para que nossas sementes rompam as camadas de lodo e consigamos nos tornar lírios do Senhor. Lírios que vão encantar esse jardim, que vão torná-lo mais belo, mais perfumado. E não vamos imaginar que há situações intransponíveis. O impossível não existe, nem para o cristão, nem para o espírita. Já que o cristianismo o espiritismo é o cristianismo redivivo. E então vamos perceber que muitos dos argumentos que nós usamos, e nós usamos, infelizmente nós ainda usamos, para fugir ao crescimento espiritual, já estão contemplados na mensagem do Evangelho, com alertas do Mestre, de que não são obstáculos intransponíveis. Talvez nas casas espíritas, aquele suposto mais intransponível dos obstáculos seja o processo obsessivo. A influência de espíritos, encarnados ou desencarnados, porque algumas vezes nós nos iludimos que o obsessor é só um fantasma, é um espírito desencarnado. Não. Aqueles amigos que arrastam para quedas, que nos levam para o caminho de dificuldades, de quedas morais, são também nossos obsessores. Aqueles que, em vez de nos trazerem as ideias construtivas e nos fazerem elevar o pensamento, de colocar sobre nós a responsabilidade da nossa evolução, de nada, deixa passar o tempo, vamos cair na gandaia, vamos aproveitar a vida, normalmente não são nossos amigos e são nossos obsessores encarnados. Mas quantas e quantas vezes nós vemos a obsessão como desculpa, como argumento? As criaturas chegam ao centro abatidas, murchas, reclamando da vida, quando vão para o atendimento fraterno: mas é muito difícil. O meu obsessor me persegue o tempo todo. É dele. Ele já tem o seu obsessor, e é tão engraçado, porque título de propriedade de obsessor deve ter sido conseguido num cartório do umbral. E se a gente já não aguenta os cartórios aqui da terra, imagina o infeliz indo para o umbral durante a noite, registrar o obsessor no nome dele. É meu. É o meu obsessor, a minha desculpa perfeita para errar. É o meu obsessor que me faz comer demais, é o meu obsessor que me faz falar mal da vida alheia, é o meu obsessor que me impede de acordar cedo para fazer campanha do quilo.
E aí preguiça já passou a ter o nome de obsessor, né, gente? Mas acontece. A gente usa como desculpa. E aí aproveita para atrair realmente companheiros desencarnados ou encarnados que sintonizem com isso. Mas não são obstáculos intransponíveis. Basta que observemos o Evangelho. Jesus, depois de haver feito muitos ensinos, pregando, até fenômenos também de curas, no lado judaico, daquelas cidades em volta do lago de Genezaré, passa então a uma outra banda, onde a maioria da população não era de judeus, que era o território de Gadara. E ao aportar ali, mal chegando o mestre, vem em sua direção, atraído até pela sua energia, pela sua vibração, um homem, que naquela sociedade era visto como uma criatura execrável. Ele é dito no Evangelho por 3 evangelistas, o endemoniado gadareno, uma criatura, portanto, sujeita à influência de espíritos infelizes, ou como eles dizem lá, de espíritos impuros, ou demônios que nós sabemos que não existem. E esse ser então vai ao encontro do mestre, e ele era alguém tão atormentado, tão perturbado, tão subjugado por esses espíritos infelizes, que ele não vivia na cidade, porque todas as vezes que tentavam vesti-lo, ele rasgava as suas vestes. Todas as vezes que tentavam manietá-lo, seja com cordas ou correntes, ele rompia as cordas e metia-se então a machucar-se com pedras, vivendo nos sepulcros. No simbolismo claro de que aquela criatura, para aquela sociedade, não era nem visto como alguém vivo, indigno de viver entre os vivos, tinha que estar entre os mortos. E era esse ser que vai ao encontro de Jesus. E o mestre, percebendo em torno dele as entidades sofredoras, perturbadas e perturbadoras, mas também percebendo ali a possibilidade de ensinar, começa o trabalho que hoje nas nossas casas espíritas nós temos até como um xodó, o trabalho da desobsessão. E ali começa o diálogo com os espíritos, começa a conversar com eles, influenciando-os. E Jesus, na condição de espírito puro, tinha uma energia, uma irradiação muito mais poderosa do que nós. Às vezes, numa reunião de obsessão, nós precisamos de vários momentos, de várias conversas, de ouvir e fazer papel de que não é com a gente, porque os espíritos apontam as nossas deficiências. Mas o mestre não as tinha. E o que ele dissesse com a sua autoridade moral deveria ser cumprido. E ao dizer aos espíritos que eles deveriam se afastar daquele homem, eles então, num transe de subjugação, lançam o homem ao chão e ele clama: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Vieste atormentar-me antes do tempo, porque o mestre havia dito aos espíritos para se afastarem. E o mestre então pergunta: mas qual é o teu nome? E eles respondem: Legião, porque eram muitos os espíritos que influenciavam aquele homem. Em Lucas eles até dizem: olha, não nos mandes para o abismo, mostrando claramente a capacidade do mestre de encerrar aquela vinculação obsessiva, não por apenas capricho, mas por perceber que aquele homem, livre dessa influência, se tornaria uma criatura capaz de realizar o bem. E aí rompe esse laço, e cria-se na história o maior equívoco mediúnico que existe. Porque nós poderíamos imaginar aqueles espíritos que deixam, que abandonam a influência daquele homem, maltrapilhos, sujos, caratonhas horrendas, alguns apresentando ferimentos, corpos mutilados, e esse bando de seres, que se fossem vistos por nós os assustariam, passam junto a uma vara de porcos. E embora os animais não possam ser médios, o porquinho não ia dizer: ó, tem um espírito aqui, mas eles são capazes de perceber a presença dos espíritos, principalmente os espíritos mais materializados, aqueles mais inferiores. E lógico, aquele bando de espíritos sofredores passando junto dos porcos, os porcos se assustam e saem do drama da carreira e caem no mar vindo afogar. E aí ficou todo mundo assustado. Aqueles que tomavam conta dos porcos, pensando no prejuízo, foram rápidos à cidade avisar os patrões, e criou-se o mito de que os espíritos tinham entrado nos porcos e lançado os porcos ao mar. No mínimo devia ser esse de porco, não, devia ser esse de burro. Porque entrar no porco para jogar o porco no mar era perder de novo o hospedeiro. E lógico que não foi isso. Na verdade, eles perceberam essa vibração inferior e se assustaram. Hoje a gente usa a história do espírito de porco para ressaltar aquelas criaturas que têm esse instinto de colocar o balde com água suja no vão da porta para que alguém entre e tome um banho, de colar chiclete no cabelo do colega na escola, e por aí vai. Fulano é um espírito de porco.
porque gosta dessas brincadeiras de mau gosto. Mas espíritos não entram em animais. São fases diferentes da evolução. Passado o susto, vem então as pessoas de Gadara para saber o que tinha acontecido e contabilizar o prejuízo. Quando chegam, dizem os evangelistas, encontram aquele homem vestido em seu perfeito juízo, sentado aos pés do mestre a ouvir os ensinamentos, e se assustam. Os gadarenos se surpreendem: como é possível aquele homem que nada era, aquela criatura que nem vivo estava no conceito dele, e esse homem o curou, foi capaz de perceber as mazelas e auxiliá-lo, então que ele não fará conosco? Como ele não perceberá as nossas quedas, os nossos desvios, os nossos erros? A sua presença junto de nós é assustadora. E aí pediram que Jesus se afastasse da sua província. Naquele momento em que o mestre então volta ao barco para retornar ao lado judeu, o antigo endemoniado diz a ele: deixa-me seguir contigo, que é algo que acontece conosco frequentemente. Ao percebermos um médium que realiza fenômenos, ao encontrarmos alguém que tem aquele chamado carisma, nós começamos a girar em torno dele. Fulano me beneficiou tanto, fulano me ajudou tanto, deixa eu ficar perto dele, porque aí eu vou receber mais benefícios. E o endemoniado também. Jesus havia feito um suposto milagre ali, e ele queria mais. Como muitos de nós andamos a caçar milagres em torno de médiuns que fazem curas, em torno de médiuns que recebem mensagem de parentes desencarnados, em torno de companheiros que conseguem nos trazer alento apenas porque são trabalhadores, como nós podemos ser. Como aquelas falenas fazem em volta da luz, até que ao tocarem essa luz, se queimam por não estarem ainda em condição de suportá-la. E Jesus, percebendo que se aquele homem o seguisse, seria apenas mais um caçador de milagres, usa então da sua forma de ensinar e diz: não, torna o seu, vai dizer a ele tudo bem que Deus te fez. E aí o antigo endemoniado volta à sua cidade, volta aos seus parentes, se mostra são. Deixa eu parar para ele que tirar foto, senão sai com bico. Sai com bico, sai de olho fechado, aí é terrível. Né? Pior que ele ainda coloca na internet, aí a gente paga aquele mica. Então pelo menos assim sai direitinho. E aí a gente percebe então aquele homem se tornando um divulgador da mensagem de Jesus, deixando cada passo em cada local, e os evangelistas alertam. Ele foi ao seu, ele se mostrou são e tornou-se pregador na Decápolis, um conjunto de 10 cidades de cultura grega em volta do lago, em volta do mar da Galileia. Olha que coisa interessante. O processo obsessivo, então, desde que nós queiramos nos curar dele, não é obstáculo ao trabalho. Ao nos desencilharmos daquelas vibrações, ao sentirmos o sol, que é a irradiação de Jesus em nós, nos livramos do acúmulo de lama e nos tornamos lírios, como aquele homem se tornou um lírio. E algumas criaturas diziam: mas assim é fácil, né? O obsessor é uma outra criatura, está fora do homem, não está ali o tempo todo, basta afastar o obsessor que a criatura fica sadia. Mas a gente vive num mundo complicado, num mundo competitivo. Eu não posso ir ao centro 3 vezes por semana porque eu tenho que fazer hora extra no meu 5º emprego, porque eu estou querendo comprar minha 3ª casa de campo. E aí vão dando justificativas, as coisas materiais, as urgências, o plano de saúde está caro, tem 5 filhos, 3 casamentos, e aí a coisa se complica, porque isso não dá valor também, né? Aos relacionamentos, começa a multiplicar esse tipo de dificuldade. E começamos a argumentar que as aflições do campo material, que as necessidades da terra nos impedem de fazer conquistas de valores espirituais. E é no mínimo um paradoxo para quem se diga espírita. Porque se nós não sabemos espíritas, nós sabemos que somos espíritos e que temos um corpo. Então, por que trabalhar mais pelas conquistas do corpo, que são passageiras, e os antigos têm uma sabedoria tremenda? Há um ditado popular muito antigo: sempre dito aos avarentos: gente, caixão não tem gaveta. Então não adianta acumular, porque depois não vai levar para a terra do pé junto as riquezas que acumulou. E aí gastamos tempo nessas conquistas passageiras que não vamos levar e deixamos de buscar as conquistas e os valores do espírito.
Não que o conforto material, não que ter alimentos que nos sejam satisfatórios seja pecado ou seja crime. O excesso disso é que é o problema. E todas as vezes que nos deparamos com excesso, nós nos lembramos de um homem que vivia em Jericó, não exatamente em Jerusalém, mas que era uma criatura detestada, execrada pelos seus irmãos de raça, porque ele era chefe dos cobradores de impostos. E a gente já imagina, né? Aquele povo que tem escorpião no bolso. E aí naquela época era escorpião na túnica, porque não tinha bolso. Né? Para tirar e pagar o imposto já ficava revoltado. Imagina tendo que ir lá, no coitado do Zaqueu, resolver com ele as cobranças. E ele era detestado. Era visto como uma pessoa de má vida. E até se permitia isso mesmo, porque já que ninguém gostava dele, que ele pelo menos aproveitasse a situação. É o que alguns políticos fazem por aí. A gente cria o rótulo de que todo político é desonesto, e aí eles embarcam nessa história. Mas esse homem, apesar disso, sentia sua vida vazia. Ele era rico, era muito rico mesmo, mas não tinha felicidade. E tendo ouvido falar de Jesus, porque a sua fama chegava muito antes dele a qualquer lugar, tendo ouvido falar de Jesus, Zaqueu ardia de ansiedade por conhecer esse homem, que oferecia coisas diferentes, que falava de um reino do céu, que não dependia das coisas materiais. Era um reino diferente, com paz, com harmonia, tudo que ele não tinha, tudo que o seu dinheiro não podia comprar. E ele propôs então, eu quero ver esse homem. E chegou então o dia, vem a notícia de que Jesus vinha de Jerusalém até Jericó. E ao entrar na cidade, lá estava Zaqueu esperando para vê-lo. Só que como fofoca corre de um lado para o outro mais rápido, a multidão também estava. E Zaqueu era baixinho, de pequena estatura. Jamais conseguiria ver Jesus se ficasse ali acompanhando a multidão. E aí nós vamos ver como Lucas foi sábio em colocar esses simbolismos todos. Zaqueu então corre na frente da multidão, ele sabia por onde Jesus devia passar, sobe numa árvore e espera, pensando, aqui pelo menos eu vou vê-lo. E de fato é exatamente o que acontece. Jesus passa por ali e não apenas Zaqueu consegue vê-lo, mas ele vê Zaqueu. Levanta os olhos e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me importa hospedar-me em tua casa. E ele então desce jubiloso daquela árvore e vai para casa preparar uma ceia para Jesus. Antes de darmos sequência à história, vamos pensar nos símbolos que Lucas nos apresenta. Quantos de nós, às vezes, não nos aglomeramos junto com a multidão, seguindo esses avatares, seguindo as criaturas que trazem luz para a terra, mas apenas repetindo os gestos da multidão, o que não nos torna diferentes de ninguém, nem piores, nem melhores. Mas Zaqueu não, ele tinha tanta vontade de melhorar, que o que ele fez? Se destacou da multidão, foi à frente, e fez mais, fez esforços para subir, para se colocar numa condição de destaque. Não era a árvore. Para nós a árvore não é o símbolo do vegetal com seus galhos, mas a árvore que nós vamos escalar para que Jesus nos veja, são os nossos atos bons, são as nossas construções positivas. E ele de fato se elevou a tal ponto que não apenas viu Jesus, compreendeu melhor a sua mensagem como Jesus o viu. E aí reunido em sua casa, ceando, o mestre falando a respeito das promessas de um futuro melhor, de paz, Zaqueu se vê empolgado com aquilo tudo, se deixa envolver por aquela mensagem tão cativante, se levanta no meio da ceia e diz, mestre, dou a metade de tudo que tenho aos pobres, e se alguém eu defraudei, restituirei quadruplicado. E aí Jesus também toma a palavra e diz, bem-aventurado é Zaqueu. E também é filho de Abraão, e faz um discurso dizendo que ele, Jesus, havia vindo para os doentes e não para os sãos, e que aquele homem, se transformando, dando um novo rumo à sua vida, também teria acesso ao reino que ele vinha pregar. Ali é o começo. Aquele é o momento em que o raio do sol toca a semente. Mas não era o fim. Só dizer que daria metade do que tinha aos pobres não era o suficiente, era necessário agir. E a partir daquele contato com Jesus, Zaqueu começa o seu trabalho de reconstrução íntima. Dar a metade da sua fortuna aos pobres foi a parte mais fácil. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Damos aos pobres sem nem olhar que pobre que é. Não queremos saber, é material, é caridade material, isso é fácil. A outra parte da proposta é que foi difícil para Zaqueu.
A primeira talvez tivesse lhe causado um desafio no seu grupo de amigos e na família. Todos ficaram preocupados, achando que ele estava louco, dilapidando a fortuna da família, distribuindo aos pobres. Eram doentes e começaram a se tornar adversários da sua proposta de crescimento. Mas o desafio maior estava na segunda parte da promessa de Zaqueu: ir às criaturas que ele havia prejudicado, se desculpar com elas e restituir, reparar o mal que ele havia cometido. E esse também é um desafio para nós. Mas ele o venceu naquela encarnação. Teve várias outras encarnações para continuar se desapegando, porque o apego às coisas materiais, quando nós permitimos que as nossas riquezas nos dominem, nos soterrem, nós fazemos-nos escravos delas. E aí sofremos mais, ficamos presos à terra. E ele então foi se desapegando, foi servindo ao Mestre, sempre buscando Jesus através do serviço com os pobres. Até que em 29 de agosto de 1831, Zaqueu renasce, em Riacho do Sangue, lá no Ceará, para depois vir para o Rio de Janeiro trabalhar e ser para nós Bezerra de Menezes, o apóstolo do amor e da caridade nas nossas terras. Ele não é um exemplo de lírio. Ele não é talvez um dos mais belos e perfumados lírios que o Brasil conhece. Tanto que ele é referenciado como Kardec brasileiro e tudo mais, mas a prova do desapego, ali não havia nenhum interesse material, a não ser o interesse de servir aos seus irmãos. E nós podemos. Se para ele foi possível, para nós também pode ser. Não nos prendamos aos nossos tesouros. Não, hoje eu lavei o carro, então eu não posso ir ao centro, porque vai chover e vai sujar o carro. E aí fica prisioneiro do carro. Não é verdade? Nada, atola na lama mesmo. Vai para o centro que você vai ganhar mais com isso. E assim nós vamos nos desvencilhando disso. Mas aí sempre tem o pessimista, sempre tem. Pode dizer qualquer situação, a criatura pode estar vendo o dia mais lindo. Se ele é pessimista, ele só vai falar do calor. Se ele é otimista, ele vai achar o dia bonito. Os pessimistas vão dizer, mas assim é muito fácil, o obsessor vai embora, a pessoa fica boa. Os vícios materiais, as coisas que nos prendem à terra, desde que não as busquemos, também somos bem. Me desapego da fortuna, fico feliz. Não vou roubar, beber, não sou mais alcoólatra. Não vou comprar uma carteira de cigarros, eu não vou fumar mais. E assim por diante. Mas é mais difícil. É impossível até, dizem os pessimistas, quando o deslize, quando o arrastamento é íntimo, quando são as nossas quedas, os nossos vícios morais, que nos arrastam a quedas, aí é impossível. Porque todos os dias o indivíduo dorme e acorda com aquele chamado ao vício moral. E aqueles que são pessimistas vão pensar assim, Jesus não. Jesus conversava com as criaturas no pátio que havia em torno do templo em Jerusalém. Falava a respeito do reino dos céus, das alegrias. E nós que lá estávamos ouvindo até nos sentíamos elevados. Só faltava a asinha, porque todo mundo já se sentia levado por Jesus para esse reino. As criaturas até viravam o olho. A gente quando quer ser piegas vira o olho, né? Aquela coisa assim, né? Como eu estou evoluído, como eu sou bom. É nada. Mas caminhamos nós. E aí vemos Jesus falando a respeito disso, mostrando o reino dos céus, falando às criaturas e todos se sentindo elevados. Só que de repente a multidão abre um claro. E um outro grupo de homens enfurecidos chega até lá, arrastando uma mulher pelos cabelos, que é jogada com brutalidade aos pés do mestre. E com isso vem a acusação: mestre, esta mulher foi apanhada no ato mesmo do adultério. E nos manda Moisés que se lapidem as adúlteras. O que é que nos diz a esse respeito? E não é o que acontece com a gente? Aquele mesmo povo que estava lá se achando elevado ao reino dos céus, começou a catar pedra no chão. Opa! Mais um linchamento, mais um apedrejamento. Eles estavam tão acostumados. E nós fazemos a mesma coisa. Veio uma notícia de um crime hediondo, de alguma coisa horrível, e a gente já começa a lançar pedras mentais. Mas esse bandido danado, mas esse criminoso tinha que ficar preso lá até apodrecer. Ficamos pensando. Não jogamos mais pedras materiais, mas quantas pedras mentais nós nos lançamos sobre as criaturas equivocadas da terra. E Jesus nos ensina nos atos mais simples. Enquanto todo mundo se permitiu contaminar pelo desequilíbrio, ele se abaixa e começa a escrever com o dedo na areia. E aí aqueles de nós que queríamos o linchamento,
que já estávamos saboreando o sangue da mulher adúltera, insistimos: e então, Senhor, o que é que nos dizes? Jesus se ergue e percorre com o olhar a multidão, olha para cada um de nós, conhece as nossas quedas e falhas e lança um desafio, um tremendo desafio: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar pedra sobre ela. E aí se abaixa e continua a escrever com o dedo na areia. As criaturas se calam, porque ele não a condenou, e deixou para cada um de nós a responsabilidade de escolher: eu tenho ou não tenho moral para apedrejar. E aí rezam as lendas do plano espiritual que aqueles curiosos chegavam perto para ver o que Jesus estava escrevendo na areia e liam lá: avarento, caluniador, ladrão, e começaram a se afastar e a se afastar, primeiro os mais velhos, porque mais facilmente se reconheciam criaturas falíveis, depois os mais jovens, porque todos nós somos espíritos milenários, já cometemos muitos erros, então não nos imaginemos isentos. Ficou só o mestre e a mulher na prática. Ele foi em direção a ela, ajudou a se erguer e perguntou: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela, baixando os olhos envergonhada, disse: não, Senhor, ninguém. Também eu não te condeno, disse Jesus. Vai que não peques mais. E afastou dela. A narração de João termina aí. Só isso já seria o suficiente para nós refletirmos sobre a capacidade de transformação. Mas Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco, traz para nós, em Pelos Caminhos de Jesus, um desses primeiros livros da sua série sobre o Mestre, a continuação dessa história. E a benfeitora nos conta que, no cair da tarde daquele dia, o que ocorreu na praça em torno do templo já havia caído no esquecimento da maioria das pessoas, menos da mulher que teve a vida salva por Jesus. Porque para ela, tudo teria que ser diferente. Permanecer na cidade seria um vício. Quando Jesus fosse embora, ela seria apedrejada de novo. Mas ir para onde? Fazer o quê? Se ele a salvou, talvez tivesse para ela alguma diretriz para a sua vida. E foi procurá-lo. Foi à casa onde estava hospedado, ele então a recebeu, sem nenhuma afetação. E ela, como acontece com muitos de nós, antes de se reconhecer humildemente em falha, parte para a defensiva. A gente também. Para se defender, ataca o outro. E ela começa: mestre, não penses que eu cedi ao sedutor ao primeiro chamado, não. O meu esposo, olha a gente botando culpa no esposo, na esposa pelas besteiras que faz, né? O meu esposo, tão logo passado aqueles primeiros momentos da novidade conjugal, me abandonou esquecida no lar e voltou às suas noitadas alegres, felizes nos bares com seus amigos do tempo de solteiro. E eu fiquei em casa abandonada, carente, ansiosa por afeto, ansiosa por amor, acabei mergulhando no lodaçal da luxúria. E agora que estou, eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde ir, e venho buscar então a tua orientação. O mestre começa com uma resposta que cabe a todos nós: teu marido é uma criatura doente, inserida numa sociedade também enferma, não te pode estender mão amiga, como farás por ele um dia, mas não é justificativa para a tua queda. Quantos suportam, quantos vencem os desafios que não soubeste vencer? Mas, Senhor, para onde ir, o que fazer? Permanecer aqui eu não posso. Verdadeiramente não pode, diz Jesus. A memória das criaturas é sempre muito vivaz para as quedas, para os deslizes que os outros cometem, e rapidamente se apaga em relação aos benefícios que recebem, as coisas boas que os seres fazem. Reconhece então, mulher, que jogaste fora a preciosa oportunidade de crescer hoje, mas volta as suas vistas para amanhã, busca outras paragens onde não sejas conhecida e reconstrói o teu futuro a partir dos escombros do teu hoje, das suas quedas. Tem coragem de ser forte. Mas então, Senhor, para onde irei? Seguirei contigo? Ele disse: não. O Filho do Homem não tem uma pedra onde pousar a cabeça, e tu deverás reconstruir a tua vida. Jesus sabia que não ficaria muito tempo materialmente entre nós. E ele então deixa aquela casa consolada e ao mesmo tempo com o imenso desafio de recomeçar. Mas ela tinha a energia do mestre. Ela recebeu dele o amparo, as orientações, e lógico, empenhou-se, transformou-se, e passados 10 anos daqueles momentos terríveis da crucificação,
Amélia Rodrigues nos vai situar diante de uma casa, grande, porém muito simples e humilde, à beira do caminho que ligava as cidades de Tiro e Sidom. Ali a proprietária, que ainda traía na face vestígios de uma beleza muito grande do passado, acolhia os viajantes, os famintos, os sofredores, e auxiliava-os na sua caminhada no que pudesse. Certa vez, então, as mãos da caridade levaram aquela foto, um homem coberto de chagas, agonizando já. As vastas da agonia, perto da desencarnação. Como todos os demais, ela o acolheu, deu-lhe um leito limpo, cuidou das suas feridas, deitou azeite sobre elas para facilitar a cicatrização, velou do lado do seu leito enquanto ele tinha febres e delírios, e dava-lhe sempre o alimento necessário ao refazimento do seu corpo. Por mais desesperadora que fosse a situação do homem, o carinho, a dedicação daquela mulher auxiliaram na sua recuperação. E é interessante observar a rotina daquela casa. Todos os dias ao entardecer, ela reunia os seus hóspedes num grande salão e falava a respeito de Jesus. Descrevia para eles aquilo que ela havia aprendido do Mestre. Relatava as promessas que Jesus fazia. Numa dessas tardes, quando já mais refeito, quando já participando com os demais pacientes ou hóspedes daquela reunião vespertina, ela terminou a sua pregação e o homem fez sinal que ela se aproximasse. Ela chegou junto dele e lhe perguntou: mulher, esse Jesus de quem tu fala é aquele carpinteiro galileu que foi crucificado em Jerusalém 10 anos atrás? E ela, com os olhos já marejados, lágrimas, sim, é Jesus, é o nosso mestre, que infelizmente os homens não compreenderam e mataram. Mas por acaso você o conheceu para saber se os seus ensinamentos são verdadeiros? E aí ela abre um sorriso e diz: conheci Jesus no momento mais importante da minha vida, quando a mim ele salvou. O homem baixou os olhos e as lágrimas rolaram torrencialmente. E ele, quase num sussurro, diz a ela: eu também o conheci, mas o odiei e me afastei dele. E ela então deu um passo atrás, surpresa, porque essa reação era comum entre os poderosos, entre os sacerdotes, não entre as criaturas humildes. Mas o que fez o mestre para que você agisse assim? Ele salvou a minha mulher, que havia adulterado contra mim, e não me deu uma palavra de consolação. Naquela hora eu odiei e me afastei, porque o meu orgulho estava ferido. Mergulhei em mais quedas, até perceber que eu mesmo havia infelicitado a minha vida, que eu havia sido responsável por lançar a companheira infeliz e frágil nas quedas morais que ela havia caído. Passei então a procurar por ela, na busca da reconciliação, tentando mais uma vez pedir-lhe perdão, mas como você vê, mulher, a morte vai me colher primeiro e eu não alcançarei o meu objetivo. Sem se revelar para não chocá-lo, para não envergonhar o antigo esposo, ela apenas o abraçou, falou a respeito de Jesus, disse que ele poderia aproveitar o momento, reconhecer que havia desperdiçado a oportunidade de hoje, mas dali para frente, construir o futuro, aproveitar a oportunidade de crescer e que ele não temesse, porque naquela noite eles dois haviam encontrado Jesus. Eu não é mais um lírio. Se o mestre houvesse ceifado a sua oportunidade de viver, ela não teria se transformado numa trabalhadora, numa servidora. Não deixemos as portas, nem dos nossos corações, nem das nossas casas a esses irmãos que às vezes parecem arrastar pesados fardos de quedas morais, porque em desejando crescer, eles vão conseguir, desde que encontrem apoio. E um alerta talvez para nós espíritas, que muitas das vezes imaginamos assumir aquela postura orgulhosa: eu sou espírita, eu conheço melhor a imortalidade e a vida do que os outros, esses coitados que não sabem de nada, e já nos julgamos numa condição de nível superior. Passam os olhos nos primeiros livros da doutrina espírita, nas obras judiciais, e agora eu vou para nosso lar. Eu estou fazendo evangelização na casa, eu corto legumes na sopa, eu tenho certeza que na hora de desencarnar eu vou para nosso lar. E vai mesmo, porque nosso lar fica no umbral. Porque é um alerta que Joana de Ângeles faz a todos os espíritas. É lamentável o estado em que alguns espíritas estão chegando à pátria espiritual. Porque não nos adianta ter um rótulo. O semblante de espírita se não tivermos o conteúdo, se não tivermos a vivência.
Manuel Filomeno de Miranda relata para nós que, apesar das nossas mazelas e das nossas quedas, Eurípides Barçanufo constrói na espiritualidade uma instituição, o Sanatório Esperança, para receber e para acolher os espíritas fracassados que gemem e sofrem nas regiões umbralinas. E aí é lógico que a gente aproveita, e a espírita gosta e tem bom humor, para fazer humor de tudo, e dizem por aí: gente, vamos trabalhar bastante e torcer para quando desencarnar a gente encontrar com Joana de Ângeles, encontrar com Emanuel, com André Luiz, menos Eurípides Barçanufo. Porque se abrir os olhos do lado de lá, encontrar o doutor Eurípides, está no Sanatório Esperança. A gente fracassou. Então vamos trabalhar bastante para evitar esse encontro, por mais elevado e amoroso que ele seja, que está trabalhando lá no sanatório. E houve no Evangelho uma criatura assim. Se julgava filho do povo escolhido, só o fato de ser judeu já garantia para ele as melhores condições no reino dos céus. Fariseu que era, acreditando nessa imortalidade e também na suposta ressurreição, imaginava que estaria já contemplado, preparado por Gamaliel, um grande sábio do seu tempo, para ser grande no templo de Jerusalém, imaginava estar pronto para isso. Mas as mensagens, as histórias sobre Jesus começaram a incomodá-lo. Como era possível que um carpinteiro que havia sido crucificado como bandido, como ladrão, conseguisse arrastar ainda tantas criaturas? E ele vai ver. Vai até a casa do caminho, onde os servidores de Jesus trabalhavam, para ouvir. E naquele dia era o momento de Estevão pregar. Falar a respeito do mestre, ele que tinha tido uma história de vida tão dolorosa, desde as perseguições em Corinto até a mudança de nome de Gesiel para Estevão, amargando tantas decepções e perdas. O distanciamento da irmã querida estava ele lá renovado, a partir do contato com Jesus. E Saulo sentando-se atrás, com repugnância, por ver tantos pobres, tantas criaturas sujas, tantos miseráveis ali, e ele que se julgava superior a todos, não queria se misturar com a ralé. E Estevão falava e falava, enquanto estava falando dos profetas, enquanto se referia às letras da lei, Saulo estava tranquilo. Mas no momento em que Estevão disse que Jesus era o mestre, e que havia vindo para tornar a todos irmãos, tanto gentios quanto judeus, o orgulho do doutor da lei vai ao extremo e ele explode num debate. Começa então a discutir com Estevão, que falava do coração, dos sentimentos, daquilo que havia aprendido do mestre. Enquanto Saulo falava apenas do intelecto, daquilo que ele conhecia, das letras da lei decoradas, e ficou fácil as criaturas perceberem quem estava ganhando aquela discussão, e ele também se percebeu derrotado. E sai dali então planejando vingança. E começa uma grande perseguição aos seguidores do mestre. Principalmente depois dos eventos terríveis, da lapidação de Estevão, da percepção de que Abigail, sua noiva, era irmã do seu mais terrível adversário. E depois, ao afastar-se dela por orgulho, embora a amasse, como Emmanuel descreve, descobre que ela estava agonizando, tuberculosa, e havia se tornado cristã, convertida por Ananias, que ele julgava ser um bruxo, um feiticeiro, uma criatura amaldiçoada, e que estava em Damasco. Ia vingar. Lá ia ele. Foi ao sacerdote, obteve autorizações e foi em direção a Damasco para trazer preso o maldito bruxo Ananias. Só que à entrada da cidade se vê cercado por um grande resplendor de luz e tomba da montaria. E ao tombar da montaria cai por terra também todo o seu orgulho e toda a sua vaidade rasa. Porque ele constata a imortalidade. Diante dele uma figura diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele responde já de cabeça baixa: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Difícil te é recalcitrar ante os aguilhões. Que queres que eu faça? E aí já era uma criatura derrotada naqueles valores equivocados. Entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Jesus então vai a Ananias e se manifesta através dos condutos mediúnicos. Ananias! E o servo se coloca à disposição. Eis-me aqui. Vai até a rua chamada direita, a estalagem de um certo Judas. Lá está um varão de Tarso, que há 3 dias e 3 noites não come e não bebe. E numa visão viu que um Ananias lhe impunha as mãos para que voltasse a ver. E Ananias recua apavorado: mas Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem,
e do mal que ele tem feito aos seus seguidores em Jerusalém. E aqui tem autorização do sacerdote para perseguir e levar presos todos os que falam de ti. Vai, Ananias, insiste Jesus, porque este é para mim um vaso escolhido, que falará aos gentios, que falará aos poderosos da terra, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer por amor do meu nome. E Ananias foi, e Saulo renovou-se, percebendo a grandiosidade da mensagem de Jesus, a abraça com o mesmo entusiasmo e vigor que abraçava a mensagem de Gamaliel. E se torna então Paulo, cooperador do mestre, rejeitado pelos seus irmãos de raça, rejeitado pelos seus parentes contadores, recusado pelos companheiros dos primeiros momentos do Evangelho, temerosos de que ele fosse um lobo, vestido de cordeiro a imiscuir-se então no redil. Mas mesmo assim a tudo suporta, as perseguições, várias vezes é espancado, apedrejado, lançado numa lixeira como se fosse morto, aprisionado e traído, é levado então a Roma, onde pode pregar a Nero, o ser mais poderoso da terra daquele tempo, fechado, hermético em suas quedas morais, ouviu falar de Jesus, mas não se permitiu naquele instante envolver-se por aquela mensagem, retardando em muitos séculos o seu processo de crescimento. E é interessante a narrativa de Emanuel no momento derradeiro, em que já para dar o testemunho final da sua jornada, de serviços fracos, abatido pela doença, pelos anos de prisão, é levado para fora da cidade. E ali então, diante do carrasco que tremia com a espada em punho, ele diz: por que treme? E o homem diz: como eu te lastimo, não me lastimes a mim, lastima antes a ti mesmo, porque quando eu partir, irei para o meu mestre, e tu voltarás a Nero e a Tigelinos. Faz o que tem que fazer. E a espada cingiu o ar e fendeu o seu pescoço. E ele foi acolhido na espiritualidade, mais um lírio que Jesus mesmo veio colher. E nós poderíamos ficar aqui a noite inteira a lembrar outros personagens que representam as nossas deficiências de hoje. Mas há uma figura, o mais sublime dos lírios, aquela que conseguiu numa única jornada dar um salto na sua evolução, porque muito bela, desde cedo subjugava os homens aos seus caprichos de mulher, rompera com os costumes da sua sociedade, em que a mulher era um pouco mais do que um animal doméstico, para permitir que então retecelasse no seu palacete, receber seus convidados, e a troca de prazeres sexuais receber também grandes somas e joias e preciosidades. Mesmo assim ela se sentia infeliz, embora todos os dias a sua casa se abrisse em festas, com as mais variadas comidas, com os visitantes mais abastados, ela se sentia uma criatura só, vazia, deprimida e atormentada por espíritos interiores. Suas servas se preocupavam com aquele estado, que às vezes a levavam a profunda depressão e entorpecimento. E uma delas então sugere: Senhora, ouvimos falar de um pregador nazareno, que fala de um reino diferente, que fala de amor, e que tem em torno de si muitas mulheres, que também cometeram quedas e caminham junto aos leprosos, e a todos promete paz e felicidade. Vamos vê-lo, talvez ele possa ajudar-se. Mas ela tinha receio, talvez ele não queira me acolher. Mas os seus sofrimentos chegaram ao tal ponto, que ela não resistiu, disfarçou-se de certa, e foi ouvir a pregação. Jesus estava numa elevação e ela se deslumbrou com a sua figura majestosa. Ao observar os seus ensinamentos, o seu coração se incendeia. Homem nenhum havia falado de amor como aquele homem falava. E em determinado momento, embora estivessem distantes, o dele e o olhar dela se cruzam. E ela sente que a sua alma agora pertencia a ele. Era necessário seguir os caminhos que ele apresentava, mas como? Com o seu passado, com a vida que tinha, não lhe seria possível. Ele volta para casa triste. Naquele dia, o primeiro, a casa não se abre, não havia festa. Maria passa a noite a chorar e a pensar no que fazer. E antes que o sol nascesse, a madrugada veio cruzar num pequeno barquinho largo, em direção a Cafarnaum, em que ela ia em busca do mestre. Chegando lá, é acolhida por ele como se já esperasse. E antes que ela abra a boca, ele diz: Maria, seja bem-vinda. Ele a conhecia pelo nome.
E ela então baixa os olhos, rubra de vergonha, e diz: Senhor, sei que és profeta, ouvi a tua mensagem e gostaria de fazer parte desse reino que prometes às criaturas. Mas sabes bem como tenho vivido, que tipo de vida de deslizes eu cometo. Será que Deus me aceitaria nesse reino de paz e de amor? E então Jesus abre os braços e diz: Maria, rejubila-te, hoje ouviste a boa nova do reino dos céus. Não imagines tu, Maria, que o nosso Pai, que Deus, nosso amoroso Pai, porventura criasse um dos seus filhos para condená-lo à eterna perdição. De modo algum. Sempre haverá espaço, sempre haverá lugar para todos aqueles que querem crescer. Não vês, Maria, todos os dias, como a primavera pinta de flores, as ruínas, os escombros que aí estão? As ruínas e os escombros são os homens, com as suas quedas morais. As flores da primavera são as esperanças em Deus. Mas eu tenho amado o Senhor e tenho sede de amor, diz ela. É verdade, Maria, a tua sede é real. As criaturas da terra, nesses tempos de hoje, banalizaram tanto o amor, que apenas querem amar aqueles que lhes podem fazer favores, agradar aqueles que lhes podem sorrir e oferecer coisas. Ninguém quer seguir pelo trilho do sacrifício, renunciar a si mesmo para poder fazer com que outros sejam felizes. E ela então questiona, atordoada: mas Senhor, somente o amor com sacrifício é capaz de saciar a sede de amor? Jesus movimenta a cabeça afirmativamente: é assim que deve ser. Observa, Maria, os poderosos, os grandes conquistadores podem gritar as suas conquistas num campo juncado de cadáveres e sangue, mas somente aqueles que tombaram fazem silêncio bastante para que se ouça a mensagem de Deus. Na tua condição de mulher, já refletiste sobre o trabalho das mães? Não são elas que cultivam o jardim da vida, que os homens ignorantes, bestiais até, mancham de lama e sangue, e elas generosamente, dedicadas, às vezes martirizadas, retornam a lida para replantar o jardim? Maria, ao ouvir a referência à condição maternal, se lança ao chão em pranto convulso: desgraçada de mim, Senhor, jamais poderei ser mãe. Com o passado que ela tinha, com aquela cultura, com os preconceitos daquela sociedade, jamais mesmo lhe seria permitido ter uma família, ter um casamento, ter um lar, como nós progredimos nos dias de hoje. Jesus então vai a ela, ajuda que se erga e a aconchega junto de si, depois mergulha nos nos olhos de Maria e diz: mas Maria, responde-me, que mãe tem mais mérito aos olhos de Deus? A que apenas cuidou dos rebentos da própria carne? Ou a que fez mãe dos filhos da dor, dos filhos das outras mães? Era a chave, era a referência mais significativa. E Maria então desperta do seu torpor: então é isso, mestre, doravante serei irmã e mãe das minhas irmãs de infortúnio. Minha casa será aberta aos pobres, alimentarei os famintos e seguir-te-ei por onde fores. E nesse momento de maior aconchego, de mais proximidade entre o mestre e Maria, Pedro, representando cada um de nós ainda nos nossos preconceitos, cruza a sala e, surpreendido ao ver Jesus abraçando uma mulher de má vida, lança sobre ela um olhar glacial, que a enregela, que a faz temer. E ela, preocupada, porque apenas Jesus a havia acolhido, todos a rejeitavam, argumenta com ele ansiosa: mas mestre, quando não estiveres mais conosco? Jesus compreende o alcance da sua pergunta e diz: mas Maria, aqueles que se amam verdadeiramente, aqueles que caminham pelas trilhas do amor, jamais se separam. É verdade que o Filho do Homem deverá padecer e ser tirado da terra, mas nós, Maria, estaremos sempre juntos, pelos condutos do amor. E como ela fizesse menção de se retirar, de voltar para retomar a sua vida, Jesus ainda lhe dá o último estímulo: vai, Maria, sacrifica-te e ama. Não temas, é preciso crer e amar somente. E ela parte dali com essa nova energia e começa a acompanhar o mestre, e aqueles momentos comoventes lá em Betânia, em que enxuga seus pés com os cabelos, e o momento mais terrível, mais doloroso, quando todos desertam, quando todos abandonam e ela apenas permanece aos pés da cruz, junto com Maria, porque pelo seu instinto maternal, pelo seu afeto,
tudo superaria por amor a seu filho. E João, a simbologia dos jovens destemidos que não se permitem intimidar pelos preconceitos. Ao lado do mestre, apenas os três, percebendo e lamentando com tristeza aquele desenlace terrível. Quanta dor, quanta tristeza, roubaram dela a sua esperança de um futuro melhor. Veio o sepultamento e vai se aprofundando ainda mais aquele vazio, aquela tristeza, até que ao terceiro dia ela resolve que talvez se pelo menos estivesse junto ao corpo de Jesus, talvez a sua saudade e a sua tristeza diminuíssem. E vai então ao sepulcro para orar. E quando chega, a pedra estava revolvida. Ao entrar naquela gruta, já não havia mais nada, apenas tecidos lançados ao chão, onde haviam posto o corpo do mestre estava vazio. E ela começa a procurar, a tatear, porque estava escuro. E alguém atrás de si diz: mulher, por que procuras? Entre os mortos, aquele que vive. E ela, imaginando que era o homem que cuidava daquele horto, diz: Senhor, se levaste o meu mestre, diz onde está o seu corpo, e eu buscarei. E aí o homem mais uma vez usa uma única palavra para despertá-la. E ele lhe diz: Maria. E ela se volta. E ao voltar se vê Jesus parado diante dela na porta do sepulcro. E então, com os olhos chamejantes de alegria, vai em sua direção: Mestre, Rabone, estás vivo! Era a mensagem da imortalidade. Era a certeza de que nós não perecemos. E Jesus confia tanto nessa alma que escolheu a ela para nos trazer em primeiro lugar a certeza de que nós não morremos. Mestre, estás vivo. E ela vai e difunde a mensagem da imortalidade. Quanta alegria essa mulher nos traz, após a sua transformação do lodo moral à condição de lírio, de servidora do Cristo. Mas não era o suficiente. Depois da partida do mestre, as paragens espirituais, os companheiros nos primeiros momentos começam a dissipar. Alguns vão a Jerusalém, outros fogem das perseguições, quando os dois últimos resolvem deixar Cafarnaum. Em direção a Jerusalém para trabalho, ela pede para ir com eles. Queria acompanhá-los, queria servir a Jesus também. E eles se recusam, preconceituosos. Não! A tua condição de mulher e o teu passado vão nos comprometer, vão nos prejudicar. E Maria se viu sozinha, abandonada de todos os companheiros, rejeitada pelos seus antigos comparsas, por aqueles que participavam com ela das noitadas felizes, escorraçada muitas vezes, quando buscava emprego em alguma casa, porque as mulheres diziam: o quê? Para que nos tomes os nossos maridos? Vai daqui, mulher infeliz. E ela quase teve que mendigar para ter o seu sustento. Foram passando-se os meses, e ela começou a entender o amor com renúncia. Até que um dia, vindo de Dalmanuta, chega a Magdala, um grupo de leprosos. Todas as portas se fechavam para eles. E ela, percebendo que as autoridades escorraçavam, e eles foram parar então num recanto à beira do mar da Galileia, foi ao seu encontro. E dirigindo-se a eles, maternalmente diz: irmãos, o que procurais? E eles dizem: procuramos Jesus, para que nos limpe da lepra. E ela então chora: chegaste tarde. Mataram o nosso mestre. Não entenderam o seu amor por nós e o crucificaram numa cruz infamante. Todos eles, baqueados com aquela notícia, tombam na areia. E ela então percebe aquilo que Jesus lhe trazia como mensagem: Maria, que mãe tem mais mérito aos olhos de Deus? Aquela que cuidou apenas dos rebentos da própria carne? Ou a que se fez mãe dos filhos de outras mães? Eram os filhos que Jesus lhe confiava, e ela segue com eles, consolando, beneficiando até que são expulsos da cidade. Entra com eles no Vale dos Leprosos, e a partir daquele dia não é mais um vale de lágrimas e dores, mas também um vale de esperança. Porque ali estava Maria a consolar, a falar do Mestre, a apresentar um Jesus vivo, não apenas as histórias que contavam, mas um Mestre real, palpável, que eles podiam tocar, e os moribundos desencarnavam felizes, beijavam as barras das suas vestes e agradeciam a ela. As crianças recuperavam o alento, a alegria de viver e voltavam a brincar, mesmo no Vale dos Imundos. Décadas transcorreram nesse trabalho de amor, até que um dia, ao banhar-se, Maria percebe
as primeiras manchas violáceas no corpo. Vai a uma árvore, toma um espinho e crava numa dessas marcas. Não sente dor alguma e se rejubila. Somente aqueles que se permitem imolar por amor conseguem saciar a sede que sentem. Naquela tarde, ao subir na pedra para pregar aos irmãos, abriu os braços e disse: meus irmãos, nós, os leprosos, devemos ter esperanças em Deus, porque Jesus veio nos mostrar um novo reino, um reino de esperança, e aqueles que eram leprosos morais agora expurgando através do corpo adoecido, as suas mazelas se tornarão criaturas renovadas. O tempo foi avançando, aquele corpo foi declinando, a beleza desapareceu, os cabelos eram poucos, os olhos estavam quase cegos, as marcas, as pústulas eram imensas, e Maria sentiu que não teria mais muito tempo na terra. E teve saudade dos irmãos dos primeiros momentos, daqueles que estavam junto com ela aos pés da cruz. E verdadeiramente João e Maria, mãe do Mestre, estavam em êxtase. E ela resolveu viajar. Despediu-se dos irmãos do vale, seguiu por caminhos secundários para não ser escorraçada muitas vezes. E quando finalmente, depois de dias e dias viajando, vislumbrou o casario de Éfeso, o seu corpo não suportando mais o peso, a carga de esforços tomou inércia. Ela ainda foi acolhida por um casal de cristãos que morava na periferia da cidade. Montaram para ela uma tenda, porque era uma leprosa, não poderia se imiscuir com os chamados sãos. E teve tempo de encontrar-se com o João. Teve tempo de recolher o carinho, o afago de Maria, que depois da sua cabeça, consumida pela doença, sob o seu colo e acariciou seus cabelos. Era-lhe demais o sofrimento. As noites passavam com imensas dores, e os irmãos ali estavam a auxiliá-la. Mas numa noite dessa, em que ela agonizava e o peito mal afava, vinha um gemido ou outro, companheiros faziam preces e entoavam cânticos. Até que de repente o corpo silenciou, e Maria começou a ouvir um outro tipo de ruído, sem as dores, sem a dificuldade para respirar. Ao contrário, seus pés descalços, inteiros, tocavam areia. Ela ouvia os pássaros cantando nas alcaparreiras. Estava em Cafarnaum, à beira do lago. Não entendia como aquilo era possível, mas ela ali estava e começou a se lembrar de quantas vezes ali estivera com o Mestre. Como seria bom revê-lo, como seria bom recordar as suas lições. E uma silhueta começou a desenhar-se ao longe, e ao se aproximar ela percebeu ser Jesus. E da mesma maneira como fez no dia da notícia da imortalidade, como uma menina saltou e foi ao seu encontro com os olhos chamejando de alegria. Mestre, Rabone, estás vivo! Quanta alegria rever-te! E dessa vez foi Jesus quem abriu os braços e a aconchegou como uma criança. E disse a ela: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. A tomou no colo e foi com ela às paragens superiores. Assim acontece conosco. Temos a possibilidade de migrar da lama, do lodo de nós mesmos, à condição de lírios do Senhor, desde que façamos esforço, desde que queiramos crescer, porque todos os dias, principalmente nós que conhecemos a mensagem do Evangelho, através da ótica espírita, todos os dias Jesus nos diz: vai Maria, vai José, vai Alexandre, Andréia, Érica, vamos todos! É preciso crer e amar somente. Não tenhamos medo. A transformação vem, e assim que transformados estivermos, também seremos acolhidos. Se não por Jesus, por ainda não termos o mérito, talvez por algum benfeitor. Nos tornaremos lírios do Senhor, conquistaremos a paz. Se para esses personagens todos isso foi possível, se cada um deles conseguiu superar tantas deficiências para cooperar com o Mestre e alcançar a paz e a felicidade, por que nós, num tempo diferente, num tempo de mais harmonia, num tempo sem perseguições, não conseguiremos? Qualquer que seja a nossa deficiência, quaisquer que sejam as nossas quedas morais ou físicas, ouçamos Jesus, vamos servir, vamos amar. É preciso crer e amar somente. E quando nos tornarmos lírios,
perfumaremos a terra, o planeta de regeneração. Teremos, enfim, a felicidade e a paz. A mesma paz que nós compartilhamos agora. A alegria de aqui estarmos e de servirmos. Muita paz a todos. Muito obrigado.